Quem está conosco a partir de agora é o deputado estadual Rodrigo Cunha, do PSDB, que foi eleito no domingo passado o senador mais votado de Alagoas, com cerca de 895 mil votos. Senador, permita chamá-lo assim a partir de agora, né? O senhor está ciente da responsabilidade desses 895 mil votos? Flávio, prazer estar aqui com você, prazer estar aqui falando com todos os telespectadores da TV Mar. É um momento de muita alegria, né? Apenas 4 dias após uma excelente votação, uma votação estrondosa e principalmente da maneira como ela foi, uma maneira espontânea. Então, as pessoas que decidiram, de fato, abraçar uma causa que é até maior que o próprio Rodrigo. É uma causa da necessidade de reoxigenar a política no estado de Alagoas, de mudança, de uma nova forma de se fazer política. Então, com isso, lógico que vem aquele peso da responsabilidade, porque eu sempre busquei isso. Eu não queria uma pessoa me dando 895 mil votos. Eu fui em busca de 895 pessoas para me darem um voto. Então, isso é muito legítimo. Então, a minha responsabilidade é enorme, porque em qualquer lugar que eu percorro, em qualquer cidade desse estado, as pessoas se identificam. Foi eu que votei você, foi eu que votei você. Ou seja, elas sabiam que estavam saindo de casa para digitar o número da mudança, para digitar o número do Rodrigo. E não foi nada casado, nada empurrado goela abaixo ou com alguma falsa promessa, no piloto automático, não. As pessoas sabiam em quem estavam votando. Então, eu tenho certeza que a vida me preparou para esse momento, que eu vou dar conta do recado, sim. Então, não é nenhuma aventura, e sim algo que eu já sabia o que poderia me esperar caso tivesse sucesso, e tivemos. Bom, em 2014 foi a sua primeira experiência, né, política, foi disputar a eleição para deputado estadual. E acabou sendo o deputado estadual mais votado de Alagoas. Agora, a segunda experiência, o senador mais votado de Alagoas. Qual é o seu sentimento nessa situação, nessas circunstâncias? Bem, o meu sentimento é assim, eu sempre me coloco do outro lado também, como um eleitor. E eu vejo por fora todo esse cenário e observo que Alagoas está gritando, dizendo, olha, nós queremos mudança, nós queremos esse modelo de política, é esse modelo de atitude com os gastos públicos, com transparência, com combate à corrupção, com eficiência, que tenha compromisso com as pessoas e não com grupos políticos viciados. Então, isso foi há 4 anos e foi de forma estrondosa agora novamente. E o que é que falta? Falta que mais pessoas queiram entrar na política com essa mesma causa. E não adianta apenas fazer um marketing em cima disso, porque o povo não é tolo. Então, as pessoas sabem quem é quem nesse estado. Então, por isso que um dos meus grandes objetivos será fazer um resgate para que a gente possa inserir, de fato, novas pessoas na política, trabalhar fortemente uma renovação legítima dentro desse estado. A renovação, Flávio, não necessariamente tem que ter cabelos pretos. O que a gente precisa não é de gente nova, de idade, mas sim de posturas novas. Então, será um dos grandes objetivos meus. Bom, o que é que mais marcou nessa sua campanha? Bem, o que mais marcou foi justamente percorrer esse estado inteiro e ser recebido com carinho enorme pela população. Muitos ainda recordando a história de vida da minha mãe, o Ceci Cunha, né, que deixou um legado enorme. Outros que falavam sobre o meu trabalho no PROCON, outros que falavam da forma como fiz a política, outros da forma como me comunico com as pessoas, outros da minha atuação parlamentar, outros da forma da comunicação que eu também exerço o papel semanalmente de passar informações às pessoas e fazer com que elas cobrem seus direitos. E uma turma jovem que eu sabia disso, eu tinha certeza absoluta. 55% das pessoas que saíram para votar tinham menos de 40 anos. Então, os adversários que eu enfrentei já estavam há mais de 40 anos na política. Ou seja, quando essas pessoas nasceram, eles já estavam no poder de Alagoas. Então, não sabem nem como era Alagoas sem eles. Então, o nosso chamamento foi para que a gente sonhasse com Alagoas diferente. Nós temos os piores indicadores sociais há décadas e não vamos mudar se permanecermos sempre com as mesmas posturas, as mesmas práticas. Então, os resultados são os mesmos e os problemas são os mesmos. Então, chamamos o povo para fazer parte de um movimento que foi feito numa pré-campanha chamado Reage Alagoas, chamando o povo para reagir contra essa postura velha e atrasada de quem se acha dono da consciência das pessoas e que, na verdade, criou um distanciamento. Então, é muito possível que, se você perguntar a alguns outros candidatos que sentem aqui, que já estão há muito tempo na política, eles não sabem nem o preço do litro do combustível. Então, já é dissociado da nossa realidade, vive um outro estilo de vida, com compromisso, sim, com grupos políticos,
mas as pessoas perdem essa representatividade. Então a gente chega com outro gás, com outra energia, com outra coragem para fazer diferente mesmo, e aí espera que realmente a população continue acompanhando, porque nós vamos, com certeza, dar muito orgulho a quem saiu de casa para depositar essa confiança. Bom, quando o senhor anunciou que tinha feito a opção de ser candidato a senador, muita gente não acreditou nas suas possibilidades. E muitos diziam até, o Rodrigo não tem estrutura para chegar ao estado todo. O Rodrigo só é conhecido em Arapiraca e em Maceió. E o senhor terminou sendo muito bem votado em todo o estado. Como conseguiu chegar a tantos lugares com essa sua mensagem? Bem, aí isso já vai ter um recado para quem pode duvidar se o Rodrigo será eficiente ou não lá no Senado, né? Porque nós conseguimos convencer quase 1 milhão de alagoanos, quase a metade do estado de Alagoas. Então, para você convencer outras pessoas, você tem que ter estratégia, você tem que ter argumentos, você tem que ter planejamento, e foi isso que aconteceu. Então, montamos uma equipe extremamente enxuta. Primeira atitude, não tivemos marqueteiro. Então, a gente sabe que que um marqueteiro cobra já é maior do que o teto que pode ser gasto na eleição, então já começam errado. E nós fizemos uma campanha extremamente colaborativa, com pessoas e com várias habilidades, e pensamos o que é que eu preciso. Então, fiz algumas pesquisas minhas, e essas pesquisas, o que menos importava para mim era se as pessoas iam votar em mim. Não era o que eu mais buscava, era assim se eu era conhecido ou não nas regiões. Então, eu fui buscar ser conhecido ou não era conhecido. Então, esse era o meu grande trabalho. Porque eu sei que as pessoas querem o que o Brasil inteiro diz todo dia na televisão. Diz, nunca vi ninguém durante esses 7 meses que está a televisão informando o Brasil que você quer, não vi uma pessoa dizendo que eu quero que fique como está, com os políticos que aí estão, porque está tudo bem. Tinha. Alagoas não ia ficar dissociada disso. Então, nós precisávamos fazer um trabalho para que o Estado de Alagoas conhecesse o Rodrigo Cunha. Então, passamos primeiro, fiz uma menção forte à minha mãe, Ceci Cunha, porque para demonstrar que eu não estou nesse meio para ser mais do mesmo, tenho uma história de vida que não me permite ter práticas que vá jogar no lixo a minha história. Então, fiz um trabalho, inclusive muitas pessoas que já sabem quem eu sou, dizendo, Rodrigo, você não precisa ficar falando da sua mãe. Eu digo, não é vitimismo, não é isso. Eu estou fazendo com que as pessoas saibam que o filho da Ceci existe, que ele tem uma história linda de superação de vida e que vai mostrar que esse mundo dá voltas e que dinheiro não é tudo. Então, fizemos um trabalho forte em todo o estado para que as pessoas soubessem, poxa, tem algo que chama atenção. E aí vinha com a história depois de um trabalho realizado defendendo os direitos das pessoas, que continua até hoje lutando por cidadania, e o trabalho de uma campanha que foi feita de uma maneira limpa, e me tornei um deputado eficiente. Então, aquele que mais leis tem aprovados, que mais esteve presente nas sessões, criei uma marca, que essa marca também era minha no PROCON de fiscalizador. Fui fiscalizar, porque é essa a função de um deputado, de um vereador, de um parlamentar, é fiscalizar. Então, fui a mais de 750 escolas, hospitais, delegacias. Entender o que é, porque numa escola está faltando a merendeira, porque no hospital os médicos têm que comprar as luvas, porque não tem um efetivo na delegacia. Então, passei a entender a realidade do Estado por dentro, não era apenas nos noticiários, e isso percorrendo todo o Estado. Você acompanhou algumas ações também de aproximar as pessoas da política. Então, não passei 2 semanas seguidas sem estar numa escola ou faculdade, fazendo palestras sobre educação política, falando para a turma jovem, para que elas participem e tomem conta desse Estado. E deu certo. Bom, mais ou menos em março, o prefeito Rui Palmeira, que havia uma expectativa muito grande dele ser candidato a governador, ele anunciou que iria permanecer no cargo, não seria mais candidato. Aí daí começou a pressão para o senhor ser candidato a governador, substituindo essa candidatura de Rui Palmeira. E o senhor assumiu essa posição de ser candidato ao Senado. Quem foi determinante para isso, para essa sua posição? Foi o senhor mesmo, sua equipe, foi alguma pessoa em particular? Bem, eu conversei com muitas pessoas. Eu me permiti, durante um mês, analisar com seriedade essa possibilidade e eliminando o risco de perder o mandato, porque eu jamais vou a qualquer disputa pensando em uma manutenção do poder, em ter um cargo a qualquer custo. Não é isso. Mas a forma que isso seria feito. Então, eu conversei com muitas pessoas, com familiares, com alguns políticos, com as pessoas que me acompanham a minha história de vida, os que acompanham o meu trabalho. E depois refleti e cheguei à conclusão de que, para eu ser candidato ao governo, eu deveria fazer parte de um grupo do qual não me sinto representado por muitos que ali estavam. Então, tanto é que eu também
mesmo como senador, não me aproximei de algumas figuras. Por quê? Porque não representam uma nova política, não representam o que eu defendo. Então, por isso eu venho... esse foi um fator determinante. Então, depois disso, nós tivemos algumas etapas. Uma delas é que o meu partido tinha também um candidato ao Senado, né? Antes, que era o Teotônio Vilela, que ele disse, não, Rodrigo, não sou candidato. Inclusive, foi antes até dessa passagem do governo. Então, quando ele disse que não era candidato, eu demonstrei publicamente, dizendo que tinha um interesse, recebi de imediato o apoio dele. E, logo em seguida, a gente foi conquistando espaço, passando por obstáculos, passando pela nossa ultrapassada lei eleitoral, né, que faz com que você faça parte de coligações que não cabe a você escolher ou não se aceita ou não aceita. Então, passamos por essa etapa e começamos uma campanha, eu não digo nem desacreditado, porque eu sempre acreditei, sempre acreditei que era possível, que não era carta fora do baralho, que tem espaço para tudo. Infelizmente, a maioria enxerga um único caminho e a concorrência é maior desse lado que eles vão. Eu vou para o outro lado. Então, não quero usar as mesmas táticas, jamais. Então, foi essa a realidade. Bom, o senhor tem consciência, claro, né, de que com a votação dessa de cerca de 900 mil votos, primeiro senador mais votado aqui em Alagoas, o senhor é uma figura de destaque agora na política local. O senhor afirmou seu nome como uma das grandes expressões políticas de Alagoas. O senhor, qual é o seu futuro? O senhor está disposto a concluir todo o seu mandato ou o senhor vai resistir, por exemplo, a ser candidato a governador daqui a 4 anos? Flávio, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que fiquei impactado há 4 anos, foi quando na segunda sessão da Assembleia, eu cheguei ali naquele momento, já estavam pensando na próxima eleição. Eu parei para pensar, poxa, vocês só pensam em voto, em conjunturas políticas, no momento agora é de trabalhar. Então, a minha cabeça não está daqui a 4 anos, não está daqui a 8 anos. A minha cabeça está agora, primeiro, em agradecer as pessoas que saíram de casa. Eu tenho um foco total no mandato que eu vou exercer. Então, eu não consigo pensar em votos agora, é impossível, em coligações, em conjunturas, em acordos políticos, em quem vai para onde, quem vai para onde. Ainda estou observando minha votação em todo o estado, fixando como foi que eu consegui chegar no sertão fortemente, como consegui ter um grande espaço no litoral norte e no sul, como eu consegui ter mais votos que o segundo, o terceiro e o quarto colocado juntos em Arapiraca, como eu consegui ter mais votos que o segundo, o terceiro candidatos em Maceió. Então, como foi que isso aconteceu? Um negócio mágico mesmo. Então, estou no momento de entender o momento agora e não vou pensar em voto, não vou dizer que sim, que não passa pela minha cabeça para ter uma análise ainda. Então, o meu compromisso é honrar as pessoas e sempre serei coerente com minhas atitudes e jamais vou decidir dentro do gabinete ou então me fechando em algum lugar e dizendo o que é melhor para mim, não. As pessoas que são donas do meu mandato, então elas que vão dizer o momento certo de tomar qualquer tipo de passo. O senhor já tem alguma coisa em mente para quando assumir como senador, algum projeto, por exemplo, alguma ideia? Bem, Flávio, eu vou me dedicar muito à reforma política. A gente perdeu uma oportunidade muito grande há 2 anos de avançar em vários pontos, né? Então, quando eu vejo hoje o Congresso Nacional e as pessoas dizem que quem está lá representa o povo, não representa o nosso sistema político, que é extremamente excludente. Então, é um dos pontos importantíssimos, como também lutar contra um dos principais privilégios que existe, que é a imunidade parlamentar, o foro privilegiado, da forma como é posta, que faz com que muitas pessoas que não estão bem intencionadas entrem na política justamente para se blindar de uma possível punição. Então, já lutei contra isso na minha vida, então tive que fazer uma pessoa, fui atuante para que uma pessoa também perdesse o mandato parlamentar para poder ser investigado e condenado pela justiça, então, no caso dos meus pais. Então, eu sei que muitas pessoas passam por isso. E muitas outras pessoas se blindam, não porque tiraram a vida de outras pessoas, mas porque colocaram a mão onde não deveria. Então, isso é um grande estímulo para mim, é o que o país inteiro pede. Aqui, vocês sabem que vão ter sempre um guerreiro, um lutador para combater a corrupção. Como deputado mesmo, na verdade, como cidadão alagoano. Eu aqui em Alagoas entendi o recado do Ministério Público Federal, que é quem está à frente da Operação Lava Jato, que foi quem capitaneou a Operação Lava Jato e pediu para que o povo brasileiro assinasse
um documento para entrar com a lei de iniciativa popular para combater a corrupção, elencando 10 medidas. E eu, como cidadão, como político também, mas como cidadão, percorri todo o estado e foi quem mais recolheu assinaturas. Aqui em Alagoas fui eu, para essa lei, para dar entrada nesse projeto de lei de iniciativa popular. Inclusive, que eu recebi até um certificado do Ministério Público Federal por isso. E lá dentro, essas serão das minhas bandeiras. Fazer com que ela não seja dilapidada e que a gente possa, aos poucos, ir fechando essas lacunas por onde escorre a corrupção. Porque você pode ter certeza, Flávio, corrupção ela é um crime de baixo risco de um alto retorno. Você imagina alguém que quer roubar R$1 milhão e diz, eu vou assaltar um banco. Ele tem que andar armado, tem que ter um planejamento fora do comum, contar com a sorte, com as câmeras de vigilância, qual o risco de não conseguir arrancar o caixa eletrônico. E agora pense em roubar R$1 milhão da educação. Às vezes pode dizer que comprou 300 mil canetas e só tinha 30 mil canetas. Então, como é quem vai aferir isso? Como é essa forma? Então, por essas coisas que passa a ideia de que aqui no Brasil o crime compensa. Exato, e não pode ser assim. Então, a corrupção ela é um crime de baixo risco e o retorno é altíssimo. Então, precisa sim ter essa bandeira. Aqui eu fui um defensor ferrenho da 17ª Vara Criminal, que é a vara que combate o crime de colarinho branco. Quantos prefeitos estão sendo presos por conta disso? Passou pela Assembleia. Você acompanhou também, viu como nós fomos importantíssimos para que se tornasse realidade, para que desse um mínimo de proteção aos magistrados. Então, vai ser lá no Senado da mesma forma. Então, quando você pergunta hoje, as pesquisas demonstram isso, qual é o principal problema do país? Sempre foi a saúde. A saúde hoje é o segundo, o primeiro é a corrupção. Então, nós vamos estar na linha de frente, pode ter certeza, em defesa do que deve ser também prioridade desse país. Bom, passou o primeiro turno, temos agora o segundo turno, a campanha presidencial. De um lado, Jair Bolsonaro, do outro lado, Fernando Haddad. E o seu partido, o PSDB, em nível nacional, ele liberou os seus integrantes a fazerem a opção que quiserem. No seu caso, o senhor já fez essa opção? Já decidiu entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad? Bem, Flávio, nós vivemos um momento lamentável, né? Um momento em que a gente vive uma polarização, você já deve ter falado isso aqui várias vezes, mas uma polarização de que se eu presto ou se eu não presto. Então, isso, os dois lados extremamente acirrados e a população extremamente dividida. As pesquisas demonstram isso, que está meio a meio, praticamente isso, meio a meio. E o que eu falo sempre é o seguinte, que quando se busca ir para a esquerda, as pessoas falam, Rodrigo, você é de esquerda ou de direita? Eu digo, mas o que é esquerda ou direita, a gente precisa ir para frente. Quando fica puxando para a esquerda, poderia ser um sai do canto. Então, um fanatismo enorme das torcidas, mesmo como fosse time de futebol. E perde, às vezes, a essência, que é discutir o país. O que eu lhe garanto é que eu serei, sim, um mediador político para isso que as pessoas votarem em mim. Seja o Haddad, seja o Bolsonaro, o Rodrigo estará sempre ouvindo as pessoas, vai defender a família, vai combater a corrupção, vai fazer com que a economia, de fato, ela passe por uma reestruturação, principalmente na parte tributária, vai estar ao lado das pessoas, vai ser sempre um aliado. Quanto agora a posicionar em quem vai votar, eu passei, olha, nós estamos aqui na quinta-feira, então eu vivi intensamente uma das campanhas mais duras que esse Estado poderia enfrentar. De alguém que começou apenas com as suas próprias pernas, no sentido de que não tem uma grande estrutura e conseguiu enfrentar poderios econômicos e políticos aqui. Então, tive que me dedicar 100%. O guia eleitoral não assistia nem o meu. Então, lógico que eu sei o que o cenário nacional vem acompanhando, escuto as pessoas na rua. Então, domingo acabou isso. Segunda-feira, fui dar o abraço dos meus filhos, da minha esposa, dizer que estava com saudade, que passava 2 dias da semana dentro de casa. E, na verdade, dormindo em casa. E, nesses 2 últimos dias, rodei o Estado para agradecer as pessoas. E marquei hoje para conversar com as pessoas que eu me aconselho, ouvir muita gente, entender o cenário por inteiro e passar a me posicionar. Então, acredito que hoje à noite ou amanhã a gente já emite uma nota, já emite o posicionamento. Mas lembrando sempre que o que a gente precisa é ir para frente, respeitar sempre os outros lados. Agora, independente de qualquer situação, eu irei agir como mediador político, sim, para tentar combater esses extremos. Tá ok. Nosso muito obrigado ao deputado estadual Rodrigo Cunha, que, repito, foi eleito senador mais votado
de Alagoas pelo PSDB, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.